Olá, cursista! É bom estar com você novamente. Peço que novamente vocês estejam munidos com papel, caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. O tema da nossa aula de hoje é regra de 3. É um conteúdo bem interessante e muito importante para as nossas atividades diárias. Existem 2 tipos de regras de 3, simples e composta. Mas vamos nos ater nesse curso apenas à regra de 3 simples. O que vem a ser uma regra de 3 simples? A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais você conhece apenas 3. Devemos, então, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Observe. A regra de 3 simples, ela permite encontrar um 4º valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos apenas 3. Temos aqui o x, que vai ser o termo que nós vamos procurar conhecer. Observe esse exemplo. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então, observe. 600 gramas. 600 gramas de farinha de trigo. Nós vamos fazer quantos biscoitos? 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderia fazer com 1.800 gramas? Então, nós não sabemos quantos biscoitos. Então, vamos relembrar, se nós temos 3 termos, vamos achar o outro. Isso é bem parecido com a proporção. Então, olha, se eu vou aumentar a quantidade de trigo, consequentemente, eu vou aumentar a quantidade de biscoitos. Então, essa seria o quê? Uma grandeza diretamente proporcional. Eu posso resolver da forma que está aqui, não precisa de maneira alguma eu inverter termo nenhum. Como vamos começar sempre pelo x, para ficar mais fácil, 50 eu vou dividir pelo x, assim como 600 está para 1.800. Observe que temos 0, 0 em cima, 0, 0 embaixo, então fica bem tranquilo cortar 0, 0 com 0, 0. É como se estivéssemos dividindo por 100. Ficamos com 50 está para x, assim como ficou lá, ó, 6 está para 18. A velha mania de simplificar que eu tenho, eu vou conservar 50 está para x. Eu vou fazer o que agora? Eu vou simplificar 6 e 18. Ambos são o quê? Múltiplos de 6. Então, dividido por 6 vai dar 1. Dividido por 6 vai dar 3. Bem fácil. Nós vamos fazer o quê? X vezes 1, x. 50 vezes 3 vai dar 150. Bastava você pensar assim também, professora, mas ficava muito mais fácil eu ver que eu tripliquei aqui o número de trigo, eu vou triplicar o número de biscoitos. Podia fazer assim? Podia, bastava você usar sua compreensão e sua vivência do dia a dia. Então, é a mesma coisa, né? Então, mais trigo, mais farinha de trigo, mais biscoitos. A gente montou a equação 600 está para 1.800, assim como 50 está para x. A gente cortou o 0, 0, ficou 6 para 18, assim como 50 está para x. 6x é igual a 18 vezes 50, que se você não quiser simplificar, 18 vezes 50 vai dar 900. E dividido 900 por 6 vai dar 150 biscoitos, que seria o triplo do inicial. Fácil, não é? Vamos ver o segundo exemplo, também vai ser muito fácil. Com a velocidade de 80 km por hora, vamos circular, nossa velocidade vai ser de 80 km por hora. Um carro vai fazer um percurso em 50 minutos. Então, na velocidade de 80, o tempo gasto foi 50. Se a velocidade aumentar para 100, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Observe que a velocidade
Vamos colocar aqui a grandeza, a razão vai ser velocidade. E aqui seria o quê? Tempo. Era 80 em 50, aumentou a velocidade, vai o quê? Consequentemente, diminui o tempo. Mais corre, menos tempo gasta. Então, quando é mais e menos, aumentou uma coisa, diminui a outra, ela vai ser o quê? Inversa. Se ela vai ser inversa, uma setinha para cima e a outra setinha para baixo. Agora a gente vai montar a equação e vamos resolver a proporção. Preste bem atenção que ficou 100 está para 80 porque inverteu os valores. Observaram? Assim como 50 está para x. O que ficou mantido, sempre a gente procura manter o do x. Então, o que você vai fazer? Você vai, observe aqui, você pode dividir por 10. 100 por 10 vai dar 10. 80 por 10 vai dar 8. Ou poderia simplesmente cortar 0. Com 0, dava na mesma. 10 para 8, 50 para x. Aplicando a relação fundamental da proporção, que seria o quê? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós temos que 10 vezes x é igual a 50 vezes 8. Se você multiplicar 50 vezes 8, você vai encontrar quem? 400. Aqui nós temos um valor de 10x, mas não nos interessa 10, nos interessa apenas 1. Então, esse 10 que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Se você observar, terminou em 0, você pode dividir por 10. 40 dividido por 1, dá apenas 40. Logo, o caso fará o percurso em 40 minutos. Maior velocidade, menor tempo. Terceiro exemplo. Eduardo comprou 3 camisas e pagou 120. Quanto ele pagaria se comprar 5 camisas do mesmo tipo e mesmo preço? Tranquilo? Vamos lá? Observe. Mais camisas, mais preço. Mais compra, mais gasta. Então, mais e mais seria o quê? Ela seria o quê? Ela seria direta. Então, se 3 camisas ele pagou 120, com 5 camisas ele vai pagar X. Se você condicionou que a setinha vai ser para baixo no X e ela é direta, a outra também vai ser o quê? Uma setinha para baixo. Se você convencionar, você poderia mudar, Sueli, então, a setinha para cima. Se você colocar para cima o X e ela for direta, a outra também vai ser para cima. Se você vai montar a sua equação, você vai observar, então, ela é direta, 3 está para X, assim como 120 está para X, assim como 3 está para 5. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 3 vezes x, 3x, é igual a 5 vezes 120. Não simplificou? 120 vezes 5 vai dar 600. Que é o valor de apenas um x. O 3 que está multiplicando passa para cá, dividindo. E ao dividir 600 por 3, você vai achar que ele vai pagar R$200 pelas camisas. Então, vamos recapitular? Seguinte, velocidade e tempo, aumentou uma coisa, diminuiu a outra, aumentou uma grandeza, diminuiu a outra, vai ser uma grandeza chamada, então, de grandeza inversamente proporcional. Comprou, fez mais biscoito, utilizou mais goma, mais trigo. Quando você utiliza grandezas que aumentam uma, aumenta a outra, ou diminui uma, diminui a outra, vai ser então chamada de grandeza diretamente proporcional. Você resolve da forma mais fácil, como se fosse uma regra de 3 bem simples. Nosso quarto exemplo fala o seguinte: uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia, então olha, os operários trabalham 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, está diminuindo o tempo, consequentemente, vai aumentar os dias. Vamos lá? Então, vamos lá. Se trabalhando 8 horas demora 20 dias, trabalhando 5, logicamente, vai ser mais dias. Então, se você condicionou aqui, ó, que a do x é para baixo, ela é uma grandeza inversa, então, você vai inverter. Vamos montar nossa equação. Se a gente inverteu, então ficou x está para 20, assim como 8 está para
5. Porque ela foi invertida. Como fazer? Como é que era mesmo a propriedade, gente? A propriedade fala o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos multiplicar 5 vezes x, vai dar o valor de quê? 5x. Vamos multiplicar 20 vezes 8, tá aqui. E 20 vezes 8 vai dar o valor de quanto? 160. Não queremos o valor de 5x, queremos apenas de x. Se o 5 multiplica, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. E ao dividir 160 por 5, você vai encontrar o valor de 32. Nosso exemplo 5 é um exemplo bem interessante também. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? Vai aumentar o quê? Vai aumentar o muro, então vai ter que aumentar o trabalhador. Aumentar. Há 2 grandezas envolvidas: área do muro e número de trabalhadores. Temos 3 valores conhecidos, portanto, trata-se de um problema de regra de 3 simples. Temos o 3, precisamos do 4. Precisamos encontrar o número de trabalhadores para construir 51 metros quadrados de muro. Para isso, vamos armar o problema para descobrir se temos uma regra de 3 simples, direta ou simples, inversa. Uma área de 17 metros quadrados, precisamos de 3. Para uma área maior, não sabemos quantos vão precisar. Inicialmente, colocamos uma seta orientada no sentido contrário do x, isso é, para cima. Se você definir para baixo, não tem problema. Colocaremos na outra grandeza uma seta no mesmo sentido, caso as grandezas sejam diretamente proporcionais. Ou uma seta de sentido contrário se elas forem inversamente proporcionais. No caso, colocamos a do x para cima, então vamos olhar. Perceba que a outra seta terá o mesmo sentido, já que as grandezas são diretamente proporcionais. Se aumentarmos a área do muro, temos que aumentar o número de trabalhadores. Então, aumentou uma coisa, aumentou outra. Setinha para cima, setinha para cima. Ou setinha para baixo, ela vai ser o quê? Uma grandeza direta. Aí, como vamos fazer? 17 está para 51, assim como 3 está para x. Relembrando a propriedade, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Começando sempre pelo x para ficar mais fácil, 17 vezes x é igual a 3 vezes 51. Se você já multiplica 3 vezes 51, vai dar 153. Se o 17 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, o quê? Dividindo. E se você divide 153 por 17, você vai encontrar 9. Então, observe que serão necessários 9 trabalhadores para construir esse muro, que seria de 51 metros quadrados. Nosso exemplo 6 fala o seguinte: um automóvel com velocidade de 80 gasta 15 minutos em um certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Lembra que a gente viu lá atrás que geralmente velocidade e tempo sempre vai dar o quê? Vai dar uma grandeza inversa. A velocidade de 80 gastou 15, para 60 vai gastar x? Não sabemos. Então, inicialmente, vamos colocar a seta orientando o contrário do x para cima e vamos ter uma regra de 3 simples inversa. Então, se nós temos essa para cima, essa aqui vai ser para baixo. Porque quanto vamos diminuir a velocidade, o tempo do percurso vai aumentar. Se ela é inversa, então vai ficar 15 para x, 60 para 80 vai ficar? Não. Se ela é inversa, então você vai fazer 60 vezes x é igual a 80 vezes 15. Porque nós temos que 60x é igual a 1.200. Você vai dividir 1.200 por 60 e você vai encontrar 20. Bem, meninos, encerrando agora essa parte de proporção, vamos dar uma recapitulada antes que possamos mudar de nosso conteúdo. Então, vamos lá. O que nós vimos, então? De importante fica o quê? Nosso primeiro tema. Porcentagem. Vimos o quê? Porcentagem seria nosso valor
dividido por 100. Então, vamos recapitular que, se nós queremos calcular 50% de 400, para resolver, vamos relembrar, é 50 dividido por 100. No lugar de, vamos colocar vezes e vamos colocar o valor do qual se quer calcular. Lembrando que você vai cortar 00 com 00, sobrou 50 vezes 4, que vai dar 200. Poderia você também ter feito assim, 50 está para 100 vezes 400. Você poderia ver que 50 é a metade de 100, então você vai dividir por 50, vai dar 1. Você vai dividir por 50, vai dar 2, vezes 400. Se você falta o denominador, coloca o valor 1. O valor encontrado seria o quê? Como é que você ia fazer? O que você poderia fazer aqui? Preste atenção. Você ia estar dividindo. Você vai fazer 1 vezes 400, 400. Você vai fazer o quê? 2 vezes 1, 2. E 400 dividido por 2 vai dar 200. Depois dessa parte de porcentagem, nós começamos a ver sobre razão. Razão seria o quê? Um número dividido por outro. A razão, por exemplo, de A para B. Se nós temos 4 quintos, que seria uma fração, na razão a gente ia ler 4 está para 5. Dentro de razão, logo a gente viu o quê? Proporção. Proporção, a gente viu que A está para B, assim como C está para D. Os termos chamados antecedentes e os outros são chamados de consequentes. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. No caso, quem seriam os extremos? Os extremos seriam A e D. E os meios seriam B e C. Se a gente tem 1 está para 4, assim como 2 está para 8. Essa aqui seria uma razão e essa aqui seria a sua razão equivalente. Para que seja a proporção, você vai fazer 1 vezes 8 é igual a 2 vezes 4. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 4, 8. Se os valores deram iguais, é porque realmente existe uma proporção. Vimos também sobre grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcionais. A grandeza ela vai ser diretamente proporcional. Quando você aumenta a grandeza, a outra aumenta. E vai ser inversa quando você aumentar uma, diminui outra. Sempre as questões que envolvem velocidade e tempo vão ser inversas. Se a gente comprou 2 metros de tecido por R$40, se você vai comprar 6 metros, você vai gastar X. Da mesma forma como resolveríamos uma regra de 3 simples, você vai observar, se você condicionar a setinha para baixo, você vai ver, aumentou o tecido, vai aumentar o dinheiro. Aumentou, não mudou nada, então você vai resolver da forma que estiver aqui. 40 está para X, assim como 2 está para 6. Pode simplificar? Pode, mas também você pode fazer assim. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 vezes X, 2x é igual a 40 vezes 6. X, você não quer o de 2x, é igual 40 vezes 6, vai dar quanto? 6 vezes 4, 24. E você vai estar dividindo por 2. Consequentemente, você vai achar que 240 sobre 2, você vai achar 120. Então, aumentou, direta. Outra grandeza, que não pode ficar sem a gente relembrar, é a grandeza inversa. Se você faz um certo percurso com a velocidade de 80 km por hora, você gasta
4 horas. E você vai reduzir a velocidade para 60. Quanto tempo você vai gastar? Então, se você condicionar que x é para baixo, você vai observar. Se diminuiu a velocidade, você vai aumentar o tempo. Diminuir e aumentar são grandezas diferentes. Aumentou uma, diminuiu a outra. Então, você vai conservar do x e vai inverter essa daqui. Então, se você normalmente faria 80 sobre 60, então você vai ter que fazer 60 sobre 80. 4 está para x, assim como eu tenho mania de cortar, ficou 6 para 8. Que você multiplicando, 6 vx, 6x. É igual 4 vezes 8, gente, vamos relembrar? Quanto vai dar 4 vezes 8? E aí, vai dar quanto? 32. Você vai dividir 32 dividido por 6. Que vai dar, 32 não vai dar exato, vai dar aproximadamente 5,333, que vai dar uma dízima periódica simples. Então, deu para entender? Isso aqui seria também uma razão, uma grandeza, mas também seria uma regra de 3 simples. Então, das duas formas que você resolver e você escolher, não tem problema. Então, espero que vocês tenham entendido a matéria. Bom, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a influência libertadora da beleza do reino do Espírito, para seu próprio prazer pessoal, para o proveito da comunidade a qual o seu futuro trabalho pertencer. Você vê que essa é uma fala de Albert Einstein, né? Quanto tempo, né? Então, assim, ele falou uma coisa muito correta, que vocês estão aqui agora, que nosso tempo é agora. Vamos aproveitar e vamos aprender? Então, estamos encerrando os assuntos da nossa terceira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco do que a gente viu aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participem dos fóruns, postem suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila. E, por enquanto, é só. Bons estudos e até a próxima aula e fiquem com Deus.